Pode se assentar, meus irmãos. Fique à vontade. Quando Deus ele quer fazer, ele testifica, né? Semana passada eu não estava aqui, mas eu estava trabalhando. E todo momento, quando eu estou trabalhando, eu estou preocupado com o que está acontecendo na igreja. E a igreja ela tem as redes sociais e posta os stories. E eu acompanhando o Gabriel pregar. E eu estava ardendo no meu coração falar sobre uma palavra sobre altar. O Gabriel pregou aqui sobre altar. E aí eu, orando a Deus, Deus me trouxe outra palavra. E essa palavra hoje o pastor falou ela aqui. Ezequiel 37. E vai ser a ministração que eu vou estar complementando aquilo que o pastor falou. E vamos lá, todos puderem abrir Ezequiel 37. Ezequiel 37. A visão do profeta Ezequiel. E qual que era a visão do profeta Ezequiel? Um vale, né? Então vamos estar lá. Todos acharam? Amém. Ezequiel 37. Vou estar lendo, tá? Vou ler do 1 ao 10. Que é o que eu quero estar passando nessa manhã para os meus irmãos. Está escrito assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e ela me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor do vale, ao redor deles, e eu vi que eram muitos, numerosos, sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me perguntou: Filho do homem, poderás viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize sobre estes ossos. E disse-lhe: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: Farei entrar em vós o espírito e viverás. Porém, nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei peles. Porém, em vós o espírito, e viverás. Então saberás que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como foi ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho, e os ossos se juntavam, cada osso com seu osso. Olhei e vi nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu peles sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, ó filho do homem. E disse-lhe ao espírito: Assim diz o Senhor, Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, assopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenou. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, em extremo. Só até aí. Devemos conhecer um pouquinho sobre o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi o escritor desse livro, né? Escrito por perspectiva da primeira pessoa, registrado as visões e os relatos que recebeu do Senhor. Ezequiel era um sacerdote, porque ele era filho de sacerdote. O nome do seu pai chamava Buzi. E provavelmente Ezequiel era de uma família que tinha algum poder aquisitivo nessa época, né? Porque ele foi cativo junto com o rei. Junto com o rei
Joaquim, se eu não me engano, não me falha a memória, quando foi exilado o rei Joaquim, Ezequiel foi junto. E eles foram exílio para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Aproximadamente no ano de 597 a.C. Esse relato está, primeiro Ezequiel, do 1 ao 3, quando ele foi chamado, quando ele foi levado a cativo, né? Então tá gravado nessa passagem. De acordo com relatos de 1 Reis 24, 14 a 16, os babilônicos levaram cativo, que foi o que eu falei, a maioria dos principais homens da terra naquela época. Portanto, é possível que Ezequiel tenha sido de uma família proeminente e influente. Ezequiel profetizou e proferiu as palavras do Senhor aos exílios na Babilônia. Na mesma época em que Jeremias profetizava em Judá e Daniel profetizava na corte. Então, são seus contemporâneos. Um profetizava para os babilônicos, para os judeus na Babilônia, que, segundo relatos, Ezequiel se encontrava próximo ao rio chamado Quebar. E lá moravam os judeus. E ele profetizava aquilo que Deus trazia para ele, para os judeus, cativo. E Jeremias estava profetizando para o povo de Judá. Para o povo se arrepender dos pecados deles, que eles iam ser os próximos. E o povo não escutava aquilo que Jeremias estava profetizando. E Daniel já estava cativo profetizando na corte. Os mais na cúpula alta de Babilônia. Ezequiel, quando ele foi chamado, quando ele foi chamado, não, quando ele foi exílio, ele tinha 25 anos. E 25 anos, quando se torna sacerdote, ele é ungido a sacerdote, ele não presta o serviço ainda. E o engraçado é que Deus virou totalmente aquilo que tinha na vida de Ezequiel. Porque ele ia ser um sacerdote, ele ia ser sucessor do seu pai. Porque o pai dele era um sacerdote. Então ele sabia o serviço da casa do Senhor. Mas ele foi exílio. E durante 5 anos ele ficou exilado. Porque o sacerdote só podia exercer sua função aos 30. E aos 30 anos, Ezequiel teve a visão. E foi quando Deus começou a falar com ele. Pastor Roberto, e ele viu aquela visão como se fosse no dia do batismo de Jesus. Ele viu o céu aberto. E Deus mostrando a profecia a ele. E isso foi relatado quando Jesus foi batizado, que o céu se abriu. Uma pomba desceu do céu. E Deus falou, esse é meu filho amado. E Ezequiel teve essa mesma visão, como profeta. Ezequiel, o livro de Ezequiel está dividido em 3 partes, ou em 4 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, Ezequiel vê o Senhor e a sua glória. E ele é chamado para ser profeta, para a casa de Israel, para alertar, reprovar e chamar ao arrependimento. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, está contando sobre o chamado, sobre como ele começou a profetizar. Do capítulo 4 ao 24, o Senhor instrui Ezequiel a usar símbolos para representar a iniquidade de Israel e a destruição de Jerusalém. Ezequiel profetizou sobre os julgamentos do Senhor para Jerusalém e explicou por que a fome e a desolação e a guerra e a pestilência vão varrer a terra de Israel. Do capítulo 4 ao 24, Ezequiel começou a explicar as visões e o que Deus trazia para ele. E talvez a maior dor de Ezequiel
está relatado lá no capítulo 24, se eu não me engano, que é a morte, 24, que é a morte da sua mulher. Deus fala para Ezequiel, eu vou tirar a sua amada. E aí talvez quando Deus começou a falar com Ezequiel por símbolos, Ezequiel entendeu o que era o chamado do profeta. Porque às vezes a gente quer ser profeta, mas não quer passar por aquilo que Deus está colocando na nossa vida. Às vezes, irmãos, estamos passando por dificuldades e estamos perguntando para Deus o porquê. E aquilo lá você vai ser profeta um dia na vida de alguém. Porque não tem como eu falar para o Léo, pastor, dirige um ônibus se eu não sei dirigir. Entendeu? Todos sabem que aqui que eu sou motorista de ônibus. Então, para me ensinar alguém, eu tenho que passar por aquilo, pastor Gilmar. Como o senhor vai ensinar alguém a sentar um bloco se o senhor não saber? Então, às vezes, a gente temos que entender o chamado de Deus na nossa vida. Tem momentos que estamos passando na vida, irmãos, e aquilo lá é simplesmente para você aprender. E Deus, aqui, do 4 ao 24, deu vários símbolos para Ezequiel. Ezequiel estava na cidade e ele falou, faça um buraco na parede, tem uma porta aberta, entra nessa porta. Ezequiel entrou, ele viu vários ídolos. E lá dentro, ele viu os sacerdotes de Deus corrompidos, sacrificando a outros deuses, pastor, e dizendo, Deus não está vendo, vamos continuar fazendo. Então o profeta, para ele profetizar alguma coisa, ele tinha que passar por aquilo. Ezequiel foi isso, ele teve a visão de Deus, ele passou por isso. Em certo momento Deus falou, vou tirar sua mulher, a amada dele, para mostrar que lá em Jerusalém, ele ia tirar o templo. Porque o povo já tinha profanado o templo de Deus. O povo já estava totalmente inclinado ao pecado. Já não olhava para Deus como era Deus. E Deus exortando e o povo continuava a fazer o errado. E Ezequiel passou por isso. Então, às vezes, irmãos, temos que entender que certas dores vamos passar, mas um dia a gente vai ser profeta na vida de alguém. Porque a gente tem que só abrir a boca. Ser um profeta, irmão, não é aquilo, assim diz o Senhor. Está cheio de profeta assim, irmãos. Mas será que Deus está falando mesmo? Você tem que ter discernimento, o que é a voz do Senhor falando com você. Porque é fácil olhar para o irmão aqui, todo quebrantado, e falar, assim diz o Senhor não está falando nada. Entendeu? Então temos que tomar cuidado às vezes. O profeta que está diante de você é um profeta de Deus. Semana passada, Gabriel falou aqui dos profetas de Baal. Às vezes é os profetas de Baal, estão profetizando na sua vida, viu, irmão? Toma cuidado, tem que ter discernimento. Perguntar se aquilo realmente vem do Senhor. E Ezequiel era um profeta de Deus, ele foi levantado por Deus. Do capítulo 25 ao 32, o Senhor ordena a Ezequiel que proclame a iniquidade das nações, que cerca de Israel e profetize sua destruição. E aqui do 25 ao 32, Ezequiel começa a profetizar o que ia acontecer com aquele povo. O que estava acontecendo, por que os caldeus iam vir da terra do norte, ia levar tudo, ia levar os exílios do templo. Então, Ezequiel começou a profetizar e o povo mudou? Não. E aí veio o juízo de Deus sobre aquela nação. E aí entramos num grande paralelo, né, pastor? Porque o povo está pregando só o amor, que Deus é amor, amor, amor. E a justiça. Deus não é justiça, não, irmãos? Então a gente tem que saber que Deus é amor, mas é vara de correção também. Porque a vara veio para aquele povo. Isso é bíblico, não é palavras minhas. Todos nós sabemos que os caldeus invadiram e levaram, porque o povo tinha se desviado. Enquanto você estiver na presença de Deus, nada vai acontecer com você. Mas no dia que você começar a desviar, irmão, se prepara. O juízo de Deus vem. Jonas foi um cara que foi levantado para profetizar. Só que ele não quis.
Ele fugiu do propósito de Deus. E Deus mandou buscar ele. E ele veio de primeira classe. Dentro da barriga de uma baleia. Então a gente temos que tomar cuidado. Porque a correção veio. Veio para os profetas, veio para aquele povo. Então temos que procurar andar no caminho de Deus. Porque se não andarmos no caminho, a vara chega uma hora. E no capítulo 33 ao 48, o Senhor repreende os líderes de Israel por serem maus pastores. O Senhor será um verdadeiro pastor para Israel. Ezequiel registrado as suas visões da restauração de Israel após o exílio babilônico. Um dos últimos dias, o Senhor promete reunir a Israel do cativeiro e levar de volta as suas terras, prometendo renovar seu convênio com eles e reunir os reis de Israel e Judá, e reunir o reino de Israel e de Judá. E aqui vem a grande promessa para o Senhor, e é do Senhor, e é o que eu quero falar com os irmãos nessa manhã. Que a restauração do Senhor vem no falar. A restauração de Deus vem nas suas palavras. Aqui Deus está, do 37 ao 48, Deus manda Ezequiel profetizar para aquele povo e falar com os líderes daquela época, que teve um mau governo, que eles não souberam governar. Mas Deus disse, eu vou renovar a minha aliança com vocês. Eu vou trazer para vocês alegria. E essa renovação de aliança e essa alegria veio através de um homem que entrou aqui, sofreu, subiu no madeiro e hoje nós temos alegria nele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, o nosso Redentor. Deus prometeu para aquele povo. E quando Deus promete algo na sua vida, meus irmãos, vai demorar um dia, um mês, um ano, até 10 anos, ninguém sabe o tempo. Mas aquilo que Ele determinou na sua vida vai acontecer. Vai acontecer, de alguma forma e outra vai acontecer. Fica em paz. As promessas de Deus nunca vêm vazias, irmãos. Às vezes vão passar por dificuldades mesmo. É a prova. Em meio à tempestade é a prova. Eu preguei um certo tempo aqui atrás sobre os discípulos. E Deus ainda continua falando comigo sobre aquela tempestade. Porque aquela tempestade, irmãos, ela se levantou. Tinha pescadores no barco. Tinha homens que estavam acostumados com aquela situação. Mas se levantou uma grande tempestade. E quando levanta a tempestade, às vezes na nossa vida, meus irmãos, não é para nos açoitar, não é para nos derrubar, não é para nos deixar triste, é para nós saber que Jesus está no nosso barco. É para saber que somos dependentes dele, pastor. Jesus estava deitado num canto, mas os discípulos foram lá aos pés de Jesus. Só não se incomoda que nós morra? E Jesus repreendeu a tempestade. Por quê? Dependência. Quando você achar que você pode caminhar com as suas pernas, aí vai ser meio difícil. Mas enquanto você souber que você é dependente de Jesus, que o seu conhecimento não está acima de Jesus, que você não está acima de Jesus, tudo vai ser diferente. E há uma promessa em Ezequiel 37, que na epígrafe da minha Bíblia está escrito, Vale dos Ossos Secos. E Ezequiel começa falando assim, e veio sobre mim a mão do Senhor, e ela me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Escuta, foi o que o pastor falou aqui. Quem levou Ezequiel naquele vale? Deus. A mão do Senhor pegou ele e levou ele lá. Qual que era o cenário? Osso, seco. Se você entrar dentro do cemitério, meus irmãos, você vai ver o que lá? Só morte.
Você não vai conseguir ver mais nada ali, só a morte. E Deus levou aquele homem lá e falou, pôs ele no meio do vale. E às vezes, irmão, é no meio do vale que a nossa bênção vem, pastor. Ele estava num vale de osso seco. Só existia morte ali. E eu tenho uma passagem que eu gosto muito. Que Jesus entra na casa de Pedro e cura sua sogra. E quando aquilo se estende pela a cidade, está relatado lá em Lucas 4:40, e diz assim: ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças, lhe trazia, e pondo as mãos sobre cada um deles, o curava. Jesus curou a sogra de Pedro. E aí quando o povo soube daquilo, pastor, começou a trazer os seus enfermos, trazer os seus doentes. E essa mesma mão que pegou Ezequiel e colocou ele num vale de ossos secos, foi a mão que estava colocando em cima dos enfermos e estava curando. Então a mão de Deus, a mão de Jesus, ela te leva em vários lugares. Ela te cura, mas às vezes te coloca no vale. Em meio ao vale, pastor, o que você vai ver? Morte. Desistência, pastor Gilmar. Acabou, estou num vale, aqui só tem morte. E não satisfeito com aquilo, Deus, porque Deus ele é especialista em fazer isso. É testar a nossa fé. Ezequiel, dá uma volta em tudo aí. Vê se você acha a vida aí. Ezequiel começou a andar. E lá ele não viu vida. Não viu nada. O que ele viu ali, pastor? Nada. Só morte. Uma visão dramática. Mas em Joel 2, do 28 ao 29, diz assim: e depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos o povo, e os filhos e as filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visão. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles. Escuta. Aqui Joel está profetizando algo que ia acontecer muitos anos depois. Que havia um derramamento do Espírito sobre aquele povo. Ezequiel estava andando num vale de ossos secos, de pessoas mortas. Mas havia uma promessa lá atrás. E essa promessa ainda é para hoje. Eu não sei como você está enxergando o seu vale. Mas se o profeta profetizou que vai haver um derramamento do Espírito, vai haver um derramamento do Espírito. Aquilo que você acha que está morto, hoje Deus está trazendo a vida. Talvez você está olhando, andando no cenário e só está vendo morte. Só está vendo destruição, Léo. Mas Deus, Ele sabe o que Ele faz. No verso 3, ele fez uma pergunta a Ezequiel. E me perguntou: filho do homem, poderás viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. E aqui temos um grande porém também. Que Deus começa falando assim para Ezequiel. E faz uma pergunta: filho do homem. Quer dizer, filho do homem significa fraqueza, né? Somos nós filhos de homem, de pecador. E Deus faz essa pergunta para Ezequiel: filho do homem, porque a nossa fraqueza, a nossa visão, às vezes, pastor, não vai ver vida não onde tem morte, não. Se você olhar com o olho carnal, não. Com o espiritual, sim. Com o espiritual, às vezes você vê o irmão, às vezes você vê seu casamento, às vezes você vê um filho destruído. Seu olho carnal.
está dizendo aqui não há mais vida. Mas quando Deus abre sua visão espiritual, aquilo que era morte começa a ter vida. Entendeu? E ele perguntou, filho do homem, porque perante a visão dele ele era um homem. Filho do homem, poderás viver esses ossos? E Ezequiel sábio diz, tu sabes, Senhor, eu não sei de nada. Eu não posso falar que nada tem vida. Meus olhos estão fechados. Abre meus olhos carnais. É o que devemos buscar mais a Deus. Para fechar nossos olhos carnais e abrir o espiritual. A gente tem que olhar com os olhos da fé. Às vezes estamos olhando com o olho carnal e não vai ter vida. Mas no olho da fé vai ter. Verso 4. Então, verso 3, né? Quer dizer, eu falando sobre Ezequiel, e aí Deus mostra a vulnerabilidade do homem, né? Antes de eu pular para o verso 4, acabar de explicar isso. Mostra a vulnerabilidade do homem. E mostra a sua onipotência, né? Porque só tu sabes, Deus. E Deus é um Deus onipotente. O salmista no Salmo 39, do 1 ao 4, ele fala assim, o Senhor, tu me sondaste, e me conheceste, sabe quando me sento, quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, ó Senhor. Ó que Deus maravilhoso. Ele conhece o seu levantar, o seu deitar, o seu trabalhar e o seu falar. A onipotência de Deus. Antes da gente falar, Macir, ele já sabe. E aqui nesse vale, até agora só existia a morte. Mas aí Deus começou a falar com o profeta, no verso 4. Então, ele me disse, profetize sobre estes ossos, dizendo-lhe, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Então, até aí, não havia vida. E aí Deus falou para ele, abra a boca. Vai começar a ter vida. Só que a palavra do Senhor só passou pelo profeta. E é isso que temos que entender, que um profeta, ele só é o porta-voz. Ele não tem que falar nada do que é dele. Ele tem que falar o que Deus quer. E aí Deus falou para o profeta, abra a boca, profetiza. E o profeta, ouvindo a palavra do Senhor, ele falou, osso seco, ouve a palavra de Deus. Ainda a palavra de Deus, ainda ela reconstitui. A palavra de Deus ainda restaura. A palavra de Deus ainda renova. A palavra de Deus ainda traz vida àquilo que estava morto. Verso 5 diz, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos, farei entrar em vós o Espírito e viverás. E aí o profeta abriu a boca, falou aquilo que Deus quis, e Deus falou, vou começar a trazer a vida. Aquele que estava morto hoje vai começar a ter vida. Eu não sei como anda seu ministério, eu não sei como anda a sua casa, eu não sei como anda seus parentes, mas aquele que estava morto, comece hoje a profetizar que vai existir vida. Assim diz o Senhor a esses ossos, viverás e farei entrar o Espírito e viverás. No verso 6 diz assim, porém nervos sobre vós,
farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei peles. Porém em vós o Espírito, e viverás. Então saberás que há Deus de Israel. Eu estudando para pregar essa palavra, irmãos, e tem uma palavra que chama atenção aqui, que Deus fala, porém, nervos. Algumas Bíblias dizem tendões. E nós temos um sistema que chama Sistema Nervoso Central, ou SNC. Esse sistema nervoso central, irmãos, essa parte de trás nossa, que é coligada com o cérebro. Então, perante aqueles ossos secos, para Deus trazer vida, Ele tinha que trazer um comando. E o comando era esse nervo. Esse nervo, sistema nervoso central, é coligado com o cérebro. Todos os movimentos do nosso corpo, esse movimento que eu estou fazendo agora, o cérebro manda para ele e ele distribui, como se fosse um choque. E Deus estava falando, eu vou colocar nervos. Porque um osso, se você juntar osso com osso e não tiver nervos, não tiver comando, ele não vai ficar em pé. E aí Deus falou tremendamente na minha vida. Hoje eu estou ponhando autoridade na sua vida. E Deus está ponhando autoridade na vida de muitos aqui. Ele está colocando nervo. Está ponhando de pé. E para você começar a andar, você tem que ter movimento. Nervos. E esse nervos ele é coberto, ele tem uma cobertura de ossos, medulas, e carne e pele. Então ele é muito bem protegido. É um sistema que se você cortar ele, alguns movimentos param. Você já ouviu as pessoas às vezes falam, fraturou a medula. E as pessoas começam a ter uma certa deficiência para andar, para se movimentar. Então Deus, Ele está colocando autoridade de comando na vida de muitos aqui. Deus levanta a autoridade, temos que ser respeitados a autoridade. Nós somos, embaixo da autoridade de Jesus, nós estamos embaixo de outra autoridade. E a autoridade maior aqui nessa casa é o pastor Ederson, é o pastor presidente. Então Deus entregou a autoridade na mão dele. E muitas das vezes a gente não está obedecendo àquela autoridade que nós estamos embaixo. Nós se propôs estar embaixo dessa autoridade. A autoridade de Jesus primeiro, mas depois de Jesus vem o pastor. Então, entendemos nessa palavra que Deus levanta autoridade. Ele está levantando autoridade nesse povo. Osso, vou te pôr a nervo, vou te pôr a carne, vou te pôr a pele. Quer dizer, Deus quando te levanta, Ele te protege. Ele põe carne, aquela ferida que era aberta, Ele fecha, Ele coloca a pele. Então, Ele te levanta como autoridade e te traz uma proteção. E Ele está trazendo proteção para nós essa manhã. Ele está trazendo autoridade para nós essa manhã. Se levante de onde você caiu, você se levante, se ponha de pé. Deus está entregando autoridade. Ele mandou o profeta profetizar. Quem receber essa profecia, receba. Deus está levantando pessoas com autoridade aqui. Vai testificar, daqui uns dias está pregando, daqui uns dias está tocando. A obra precisa. E Deus está levantando. Aquele que não profetizava mais, vai profetizar hoje, pastor. Aquele que não dá a saudação, vai subir aqui e vai voltar a dar uma saudação. Aquele que tinha vontade de tocar e parou pelo meio do caminho, hoje ele começa de novo. Mas a autoridade de Deus está sendo levantada aqui no nosso meio. E aí Deus fala, você saberá que há Deus em Israel. O soberano está sobre nossa vida. E a gente vamos saber que há um Deus nessa casa aqui.
Há um tempo de restauração, pastor. Há um tempo de renovo nessa casa. As coisas estão sendo renovadas. Talvez a gente estamos com a nossa visão fechada, mas está sendo renovada. Comece a enxergar pelo óleo espiritual. Estamos levantando uma creche para as crianças. Crescimento, restauração. Entendeu? Deus está levantando novos cantores, novos pregadores, novos tocadores. É restauração, é um renovo. E às vezes é o que eu falei, a gente precisa abrir nossos olhos espirituais. Porque Deus levanta. E está sendo levantado. No verso 7 está escrito assim: portanto profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e um barulho, e os ossos se juntou, cada osso com seu osso. Irmãos, se vocês entendessem como que é isso, imagina uma cabeça lá, um pé aqui, um braço lá. Irmãos, quando Deus vai fazer algo na nossa vida, é um reboliço mesmo. A casa vai passando, Deus vai tirando tudo do lugar. Tudo. Vai ponhando um móvel ali, outro lá, sujeirinha embaixo do tapete, ele começa a varrer. Começa a varrer. Deus faz desse jeito, irmãos. Quando entramos na presença de Deus e fazemos aquilo que Deus quer, se prepara. Você quer ver o diabo se levantar contra a sua vida? Começa a fazer aquilo que Deus quer. Rapaz, é de todo lugar. É prova de todo lugar. Quando você acha que acabou uma, vem outra. Às vezes é Deus te testando, mas às vezes é o demônio querendo tirar você da presença. E aí o demônio, ele vem com aquela balinha doce como mel. Fala, tá aqui, ó. E aí se você não tiver o discernimento, a balinha do demônio vem. Você chupa. E é doce. Mas depois se torna amarga. E o profeta aqui, ele foi obediente. Porque Deus entregou a palavra para ele. E ele falou assim: portanto, profetizei como me foi ordenado. Foi ordenado da forma que Deus entregou para ele. Ele começou a profetizar. E temos que ter o discernimento que é isso. A gente temos que ser obediente àquilo que Deus quer. Deus não nos propõe alguma coisa no coração e em vez de nós fazer, nós está aqui, ó, querendo ir para lá. E Deus, o caminho é esse, você querendo ir para lá. E aí ele ordenou. E começou a juntar osso com osso. E a bagunça começou a se organizar. E aí, a visão do profeta. Verso 8. Olhando, e vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu as peles sobre eles, mas não havia espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito. Profetizei, ó filho do homem. Profetiza, ó filho do homem. E disse-lhe ao espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro cantos, vento, ó espírito, assopre sobre estes corpos, para que vivam. Olha a visão do profeta. Primeiro ele viu tudo sendo organizado. O ossinho que estava separado daquele osso começou a se juntar. E algo que é interessante, que esses dias eu estava vendo, se eu não me engano, no Instagram. Essas histórias aí que o pessoal posta, e às vezes você perde um tempo olhando aquilo, né? Aquilo acaba te chamando a atenção. E eu vi uma pregação de uma mulher falando de algo que eu achei muito interessante aquilo. Porque é assim, pastor, às vezes a gente tem que nos orar para Deus juntar nosso propósito.
Colocar no nosso caminho pessoas que vão andar junto com a gente na eternidade, entendeu? E às vezes nós não oramos por isso. Nós deixamos insignificante. Senhor, põe as pessoas que vão caminhar comigo, as pessoas que eu vou ter uma caminhada com eles, que eu vou me dar bem, que eu vou fazer um churrasco, que eu vou fazer isso. Ontem nós tivemos um churrasquinho, né, pá? Deus abençoe. E é isso, esse é o propósito, irmão Macê. Colocar pessoas no nosso propósito. Temos que orar por isso, pedir para Deus ajuntar. Quem é do meu propósito, Senhor, ajunta. E essas orações nós não fazemos. Nós se preocupamos, às vezes, em pedir muitas outras coisas para Deus. E não se preocupamos com isso. A Bíblia mesmo nos diz, né? Que a gente ora e não sabe pedir. E por isso, às vezes, a gente não recebe. Porque pedimos, mas pedimos mal. Entendeu? E aqui o profeta simplesmente, a visão dele foi, ele viu os nervos. Ele viu crescer carne. Ele viu estender a pele. Olhou sobre elas, mas não viu o espírito. Escuta, estava de pé. Ele viu, ele começou a ver. Aquilo que Deus, quando ele entrou no vale, ele viu a visão do quê? Osso seco, morte. E agora ele estava começando a ver o quê? Vida. Ele começou a ver vida. Estava em pé, tinha carne, tinha pele, mas ainda faltava uma coisa. O espírito. E é isso que uma igreja unida tem que fazer, pastor. As temáticas foram mudadas aqui às quinta-feiras. E agora a gente está trabalhando numa temática de buscar a presença de Deus. E é isso que a gente devemos fazer. Toda segunda-feira tem oração aqui na igreja. E até me desculpe se a palavra vai ser grosseira, mas sempre está Pedro, Maria e João. E tem que ser uma igreja. Se somos uma igreja, somos um corpo. Aqui está falando um corpo. Um corpo tem movimento, onde o cabeça é Cristo. Então é o seguinte, temos que começar a andar como um corpo. E buscar aqui, o profeta falou, estava em pé, mas estava faltando o espírito. E aí o profeta profetizou. E Deus falou, profetiza, filho do homem. Novamente Deus veio trazer a fraqueza nossa. Profetiza, filho do homem. Vento dos quatro cantos. E aí você entende o que é um vento dos quatro cantos. Vem vento daqui, vem vento de lá, vento de trás. Me quer dizer, o vento vai encher. Profetiza aos quatro cantos. Vento do... Vamos lá. Vem dos quatro cantos o vento. E ele profetizou, ó Espírito, assopra. Quando está ventando dos quatro cantos, pastor Gilmar, você tem para onde correr? Aquele vale de osso seco começou com morte, pastor Ederson. Começou com morte. Aqui já tinha alguém de pé. Só que faltava o Espírito. E aí Deus mandou ele profetizar. Eu vou encher. Vai vir dos quatro cantos. E dos quatro cantos soprou vento. Ele disse, ó Espírito. Porque quando se tem um vento de quatro cantos, você não consegue correr. Quando você verdadeiramente, Gabriel, estiver na presença de Deus, clamando a Deus, Deus derrama um Espírito sobre você. Que o vento vem dos quatro cantos, é totalmente cheio. A Bíblia nos diz, lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos estavam orando, buscando a Deus. E de repente, se escutaram um barulho. E veio como fogo, e tocaram, e todos na casa foram cheios. Mas o que eles estavam fazendo no começo? Orando. Às vezes você quer ser cheio daquilo que você não está buscando. Como você vai ser cheio se você nem se propõe a orar? Se você nem se propõe a se pôr na presença de Deus? Como que você vai ser cheio do que você não está buscando, meus irmãos? É difícil. E o profeta profetizou.
E veio o vento. E pôs vida naqueles ossos. E no verso 10 diz assim: profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou nele e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e numeroso. E aí eles se poram de pé, pastor. Olha, se você buscar verdadeiramente a presença de Deus, se você buscar verdadeiramente a face de Deus, se você buscar verdadeiramente o Espírito de Deus, Deus faz um avivamento. Aqui é um avivamento. Um grande exército se pôs de pé. Mas para aquele exército estar de pé, primeiro ele esteve de joelho. E como igreja, e eu não sou aqui só o pregador, como um pregador da igreja beriana, está na hora da gente buscar mais a presença de Deus. Está na hora da gente orar mais a Deus, buscar mais a Deus, estar mais com Deus. Se puder, irmão, segunda-feira estamos aqui orando, das 7 às 8, 7h30, dependendo, né, pastor? Mas das 7 às 8, estamos aqui orando. E temos um propósito novo na casa, ser cheio de Deus. E para ser cheio de Deus tem que buscar, pastor. Então que todos viu aqui que o vale começou com morte, mas no meio do vale tem vida. E vida com abundância, com abundância. Tem vida. Vamos orar, vamos buscar. E um grande avivamento Deus vai fazer no nosso meio. Não é na igreja do vizinho, não é na igreja do lado, é aqui. Mas vamos começar a buscar. E vamos ser cheio dessa presença de Deus. E vamos se renovar na presença de Deus. É ano de crescimento, nós estamos embaixo dessa palavra profética do pastor, é ano de crescimento. E para crescer tem que ter movimento. E esse movimento só começa quando você começa a falar. Você vê aqui, o profeta abriu a boca, escutou o que Deus falou e começou a ter movimento. Então, para ter movimento, vida, e começarmos a andar, vamos buscar a presença de Deus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.